Oi, gente, como vai? Tudo bem? Eu sou Renato Braz, pastor da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Mas antes da gente ir à ministração, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe aí o seu comentário. Eu quero conhecer você e como essa mensagem tem chegado ao teu coração. Deixa aí o seu comentário. Me ajude a espalhar ou evangelizar outras pessoas, tá bom? Então, nós daqui a pouco vamos à ministração. Fique conosco, partilhe essa palavra para outras pessoas. Eu tenho certeza que todos nós seremos tremendamente abençoados. Vamos à palavra de Deus. 1 Samuel 16, versículo 1 a 13. Ali no Velho Testamento. Muito bem. Olha só o que está escrito. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Prestem muita atenção, irmãos, acompanhem comigo. Então disse o Senhor a Samuel: Samuel, até quando você terás dó do Saul? E havendo eu o rejeitado, para que não mais reine sobre Israel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu vou ungir o rei. Avança um pouquinho do versículo 1 para o 6. Nós vamos continuar a leitura. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, Jessé viu o Eliabe e disse: certamente é esse aí, está perante o Senhor, o seu ungido. Versículo 7. Olha só o que o Senhor respondeu para Samuel: que é isso, Samuel? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque Samuel, o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê a aparência e o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, outro seu filho, e Samuel respondeu: também não é este. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: não é nenhum deles. Versículo 11. Disse então Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: não, ainda tem o caçula, o menor, o mais novo. E onde ele está? Jessé: ele está apacentando ovelhas. Jessé respondeu a Samuel. Então Samuel disse: manda chamar, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não venha. Versículo 12 e 13. Então Jessé mandou buscar Davi e trouxe, e era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é o meu escolhido. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta.
E da mesma forma, os nossos corações. O Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade, que eu diminua nesta hora, que tu cresças em mim. O Espírito Santo, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. Me ajude, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim o teu querer, e que eu, com as minhas palavras, não atrapalhe aquilo que tu queres falar nesta noite. Que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, e que a tua palavra possa gerar frutos em nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Bonita essa história, né? Linda a história de Davi. Baseado nessa história de Davi, eu quero falar sobre preparar o ambiente. É preciso preparar o ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vai receber um convidado em casa, lá em casa, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fico sabendo que alguém vem aí, meus irmãos, é tão bom, sabe? A minha esposa limpa a casa, sabe? Prepara os talheres. Se calhar tem algumas vezes lá que está faltando até garfo e copo, né, mãe? Prato. Mas não é assim, nunca. Nem sempre foi assim. Quando a gente vai receber convidados, a gente quer receber bem, não é verdade? Quando a gente vai receber um convidado especial, nós queremos separar os melhores talheres, as melhores louças, nós queremos organizar tudo devidamente no seu lugar. E se a visita então vai dormir, vai pernoitar, então nós queremos preparar o quarto, os cobertores, os edredons, os lençóis, as fronhas. É preciso aspirar os tapetes. Por quê? Porque quando nós estamos preparados ou na expectativa de receber alguém ou algo, nós queremos preparar o ambiente. Não é verdade? Então deixa eu te dizer uma coisa. Na vida espiritual é assim também que as coisas funcionam. É o mesmo princípio. Para receber pessoas, nós estamos às vezes preocupados em preparar o ambiente. Portanto, este mesmo princípio precisa ser aplicado para recebermos o melhor, o novo de Deus na nossa vida, no nosso ministério. O texto que nós propomos nesta noite fala sobre o chamado e a unção de Davi. Davi, meus queridos irmãos, teve a sua vida mudada de forma tremenda. Deus rejeitou Saul e ele então dá uma ordem para Samuel, dizendo: Samuel, vá até a casa de Jessé, o belemita, porque eu dou uma missão para você. Você vai ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. Jessé cumpre aquilo que Deus ordenou. E as Escrituras dizem então que ele vai até a casa de Jessé. Todos então estão ali na sala. Há uma grande expectativa de Jessé, porque um dos seus filhos será o escolhido para reinar Israel. Então, segundo o texto que nós lemos, as aparências enganaram primeiro Samuel, o profeta.
Quando começaram a entrar aqueles homens, guerreiros, soldados de Israel, na sala de Jessé, o primeiro a se equivocar foi o Samuel. Porque a Bíblia, e o texto que nós lemos, diz que ele avistou um dos filhos de Jessé, o Eliabe. Pensa num cara bombadão, forte, alto. Tamanho do Denis. Olha, tamanho do Denis. Pensa assim, um Denis, né? Cara forte, alto, soldado, guerreiro, talvez trazendo ali, Márcia, a sua armadura, a sua espada. O Jessé falou: é o cara, esse é o cara. Mas sabe o que Deus respondeu para ele? Não, você está equivocado, Samuel. Preste atenção. Eu não sou como você, Deus disse aí. Os homens olham a aparência, mas eu sondo o coração. Amém. Então, Samuel ficou na dele. Aí o pai, Jessé, tenta dar uma ajudadinha, uma força, e ele então apresenta o Abinadab, guerreiro, soldado, experiente. E agora quem responde que não é este é o profeta Samuel. E o pai então insiste com mais um e apresenta o Samar. Talvez seja esse, é guerreiro também, é forte. Mas agora o profeta recusa e diz também: não é este. Então Samuel, versículo 11, se vira para Jessé e faz uma pergunta: escuta, acabou os seus filhos? Falta mais alguém aqui à sala? E Jessé diz: olha, tem o caçula, tem o mais novo, pequenininho. E onde que ele está? Ele está no campo, está no pasto, está apacentando as ovelhas. Então Samuel fala: então manda chamar, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. E quando Davi, que estava apacentando a ovelha, o mais pequeno, o mais simples, aquele que não tinha nenhuma formosura, não tinha nenhuma aparência, entra na sala. O Espírito Santo tocou no coração de Samuel e disse: é este aí, o meu escolhido. Unge ele. E assim Davi foi ungido diante do seu pai, da sua família e dos seus irmãos. Sabe por que a mensagem é preciso preparar o ambiente? Sabe com quantos anos foi o chamado de Davi? 17 anos. Jovenzinho, Gustavo, 17 anos. Dá para você imaginar? Pensa aqui comigo. Você com 17 anos, Deus chega para você e fala o seguinte: você vai ser rei, você vai dominar sobre todos, toda a liderança lhe será dada. Há uma promessa na sua vida. Eu fico aqui imaginando Davi, ou qualquer um de nós, pensando o seguinte: você vai ser rei, 17 anos. Eu fico aqui imaginando, aqui são as minhas palavras, viu, meus irmãos? O Davi falando: olha, então traga a espada aqui, que eu vou cortar o pescoço de todos aqueles que me odeiam, que me perseguem, de todos os meus inimigos, de todas as pessoas que me deram prejuízo, porque agora eu serei rei de Israel. Deus falou: nada disso.
prepare para um tempo de perseguição. O que é isso, Deus? É isso mesmo? Sim, Davi, você vai ser perseguido. Você vai precisar fugir da sua casa e da sua terra. A Bíblia diz que Saul, o rei, ao tomar conhecimento que Deus tinha ordenado ou ungido uma outra pessoa para ser rei, ele começa a perseguir Davi. Meus irmãos, Davi precisa fugir para não ser morto. Aquilo que, uma unção que parecia ser bênção, está parecendo então que é prejuízo, que Deus está equivocado a respeito dele. A Bíblia diz que Davi teve que fugir para não ser morto por Saul. Meus queridos irmãos, sabe quanto tempo durou essa perseguição? Entre 16 e 18 anos de perseguição, para Deus finalmente levantar ele como o rei de Israel. Pense aqui comigo, ungido com 17 anos, mas somente entre 16 a 18 anos depois, tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu na vida dele. Aonde que eu quero chegar aqui? Durante todo esse período, ao contrário de ser abençoado logo de cara, Davi foi perseguido. Mas essa perseguição não era para matá-lo. Essa perseguição era para forjar o seu caráter. Essa perseguição era para lhe dar maturidade, experiência. Porque um menino não poderia assumir o reino. Deus não permitiu que ele fosse morto. Ao contrário, Deus o protegia. E nesse processo de perseguição, de deserto, Davi foi moldado. Seu caráter foi formado. Sua dependência e a sua fé em Deus cresciam à medida que ele ia sendo perseguido. E somente quando ele estava preparado, ele pôde assumir o posto, o reinado, e se tornar o líder que Deus prometeu que ele seria. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto tempo as promessas de Deus não estão acontecendo na sua vida? Quanto tempo? É muito? É muito? Será que é 18 anos? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo esse tempo, Deus estava preparando Davi. Porque Deus precisa preparar o ambiente. Moisés nasceu para um propósito de Deus: liderar a saída do povo hebreu do Egito. Ele foi formado dentro do palácio de Faraó. Aprendeu o idioma, estudou com os melhores professores. O seu futuro estava determinado por Deus desde o seu nascimento. Quando ele começa a conhecer quem ele era e a sua origem, como filho de Hebreu, ele se revolta. E ele então comete um deslize, um erro. A Bíblia diz que ele já era jovem, adulto, e ele está acompanhando a construção de obras do Egito. E ele então vê um hebreu sendo torturado por um soldado egípcio. Ele fica indignado, ele toma as dores e ele entra em luta corporal, em legítima defesa daquele escravo. Ele acaba neste confronto matando o soldado egípcio.
quando essa situação vem à tona, a Bíblia diz que ele precisa fugir do Egito, ele precisa ir embora. Larga tudo para trás. A formação, o conforto. Ele foge para o deserto e as Escrituras dizem que ele vai ser pastor de ovelhas no deserto. Ali ele conhece um homem chamado Jetro, que tinha algumas filhas. Ele casa-se com Zípora, filha de Jetro. Jetro era um homem de muita fé e ele foi muito importante para orientar como sogro na vida de Moisés. Sabe quanto tempo Moisés ficou no deserto apacentando ovelhas? Pasmem, 40 anos, meus irmãos. 40 anos para ser preparado, forjado no seu caráter, para que ele pudesse ser moldado, para que ele reafirmasse a sua dependência e a sua fé em Deus. A sua fé precisava crescer, ele precisava conhecer a Deus. Havia um propósito de Deus nisso. 40 anos de preparação. Deus estava preparando o dia, Deus estava preparando o ambiente. Somente quando Moisés estava preparado para o Senhor, Deus apareceu para ele numa sarça ardente que não se consumia. E Deus então falou: Moisés, Moisés. E ele todo assustado. Uma sarça ardente, um arbusto que não se consumia, que pegava fogo, mas não se consumia. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus então se revela e fala com ele: Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero dizer o seguinte: tira as sandálias que você pisa, que o terreno, o chão que você pisa é santo. E aqui então começa um diálogo de Moisés com Deus. E tudo aquilo que Deus tinha como promessa na vida dele acabou se concretizando. Ele se tornou um grande líder, e aquele que liderou a saída dos hebreus do Egito. Onde que eu quero chegar com isso, igreja? Que as promessas de Deus só podem ser cumpridas na minha e na sua vida quando o ambiente estiver pronto. Talvez você chegou aqui nesta tarde falando: Senhor, eu não estou entendendo. Por que as coisas afinal não acontecem? O que se passa? Preste atenção. Lembre-se das promessas que Deus te fez e que ainda não se cumpriram, que ainda não aconteceram. E hoje Deus manda você sondar o seu coração em coisas que você ainda tem faltado. É preciso, meu querido irmão e minha querida irmã, que você entenda ou faça uma análise se ainda existe alguns ambientes em você que ainda não estão prontos. Porque na hora que esse ambiente estiver pronto, o novo de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém. Tem coisas que Deus está segurando na sua vida, em áreas da sua vida, não por punição, mas por zelo, porque Ele tem cuidado com você. Você precisa entender uma coisa: tem coisas que Deus não pode te dar no momento. Tem pessoas que têm algo de Deus que não podem
gente assim, que se Deus der, vai subir a cabeça. Se Deus der o governo para algumas pessoas que andam na carne, e se esse governo for espiritual, vamos falar uma linguagem mais compreensiva, ministerial ou de igreja, quem sabe a igreja vai passar vergonha. Porque quem não tem domínio próprio, quem não tem autocontrole, não pode liderar as coisas de Deus. O cristão que é carnal, que só tem malícia na sua mente e no seu coração, não pode governar as coisas de Deus. Entenda, meus queridos irmãos, um princípio: não é possível jorrar água limpa e água suja da mesma fonte. Mateus 12, versículo 34 diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E você precisa entender que é preciso fazer uma escolha. Você precisa escolher como que você quer caminhar com Deus. Não dá para ser um cristão natural e viver o sobrenatural de Deus. Você está me entendendo? É preciso mudança, é preciso preparação, é preciso mudar o ambiente. E é você, eu e você, que temos que fazer essa escolha. Na área financeira, se Deus enviar a prosperidade para algumas pessoas que não têm ou que não possuem uma mentalidade redimida, Deus vai levar essa pessoa não para um lugar bom, mas para um lugar ruim. Se Deus dá prosperidade para algumas pessoas, a autossuficiência, a prepotência, o orgulho, a soberba virão. Já viram essa história? Começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que faz é vazar. Deus já está em segundo plano. A igreja, o culto, a família da fé, nem pensar. É por isso que Deus muitas vezes tem que manter algumas pessoas na dificuldade, porque é só na dificuldade que ele busca Deus. É preciso mudar o ambiente. Para ser abençoado, é preciso preparar o ambiente. Mateus 25, versículo 21, está escrito: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Deus aqui está fazendo uma promessa. Porque se alguém é fiel a Deus no pouco, sabe, está difícil na casa, a comida no pouco, pagar a renda, então tem sido um sacrifício. Mas salário alto, mas o irmãozinho e irmãzinha com muita dificuldade, só Deus sabe. Põe lá no envelope e devolve aquilo que é de Deus. Posso falar uma coisa? Tem gente, estou falando da realidade de Portugal, não no Brasil. No salário mínimo português, se ele tirar 100 euros da oferta, pode faltar no final do mês, para fechar a conta. Por isso que nós somos aptos de ficar botando pressão em cima dos membros. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele, promessa de Deus, que for fiel no pouco,
Deus diz que colocará sobre muito. Por quê? Entenda aqui comigo. Se alguém ama a Deus a tal ponto de dar aquilo que lhe faz falta, se alguém ama a Deus e tem um compromisso com Ele tão grande de devolver um pouco, então Deus pode ter a certeza: eu posso, por esse filho, por essa filha, eu posso liberar, eu posso dar em abundância, porque Ele não vai deixar minha casa, Ele não vai me abandonar por causa disso. Mas se alguém é negligente no pouco e infiel, então deixa eu te dizer uma coisa: como que essa pessoa vai se comportar quando Deus colocar muito? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Tem gente que diz o seguinte: tá bom, Deus, tudo bem, eu estou entendendo, eu vou ser generoso com as suas coisas quando eu prosperar, tá bom? Quando eu ficar rico, eu prometo, eu vou ser generoso com a obra de Deus. Mas eu não estou falando só no financeiro, eu estou falando na presença, na vinda aos cultos. Muitas vezes é por isso que essa pessoa não prospera. E se prosperar, é capaz de repente, perder tudo. Porque, meu querido e minha querida, há um princípio aqui. Você precisa ser generoso com as coisas de Deus. E você precisa ser generoso porque você é generoso. E porque você é generoso, a prosperidade vem. Por isso que há esse princípio: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Sobre essa questão de generoso, em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, está escrito que o generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Voltando ao tema, é preciso preparar o ambiente para receber o novo de Deus. As nossas casas, a nossa casa pode ser um jardim fechado, um lugar de paz e de harmonia, ou pode ser um inferno. A sua empresa pode ser um lugar que tem um ambiente familiar. A sua empresa pode ser um lugar onde todos se respeitam e trabalham por metas e objetivos em comum. Pode ser. Porém, pode ser também um ambiente tóxico, onde os funcionários não vêm na hora de chegar à sexta-feira. Se a folga é no final de semana, é evidente. E na segunda-feira, ir trabalhar parece um martírio. As pessoas vão quase chorando para o trabalho. Mais um dia. A igreja pode ser um ambiente de cobrança, de campanhas, de jejuns, onde você é obrigado a fazer. Você faz por obrigação. Tudo é feito por obrigação, religiosidade. Se você não der, vai para o inferno. Se você não servir, você vai para o inferno. Se você não vir, você vai para o inferno. A igreja pode ser esse ambiente ruim, difícil de estar. Mas a igreja também pode ser um ambiente bom, um ambiente onde Jesus se manifesta, onde Ele se revela, onde as pessoas reconhecem as suas fraquezas e as suas limitações. Eu costumo dizer que nós somos uma igreja de cristãos perfeitos, em busca de um Deus que é perfeito. Ele que é perfeito. O intuito aqui não é julgar você, mas é mostrar para você que você pode mudar o ambiente para Deus te usar de forma plena e absoluta. A igreja pode ser uma comunidade
comunidade cristã onde as pessoas vão por querer estar juntas, por querer se encontrar. É preciso preparar o ambiente. Eu concluo com uma passagem da Bíblia que fala da história de uma viúva, cujos credores estavam pressionando para penhorar os seus filhos. O marido tinha falecido, deixou uma dívida e ela estava sendo pressionada pelos credores que queriam levar os seus filhos como escravos por causa daquela dívida. Ela procura o profeta Eliseu, que orienta e pergunta o que ela tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem senão uma botija de azeite. Deus usa a vida de Eliseu e fala: é através dessa botija que eu vou fazer um milagre. E entre as orientações para que ela saia pela aldeia em busca de vasilhas, e ela faz, ela obedece, e ela sai em busca de vasilhas emprestadas. E eu, nessa história, chama a atenção então que depois Deus fala para o profeta: agora diga a ela que entre na sua casa, feche as portas, ela e seus filhos, para que o milagre possa acontecer. Por que ela precisava fechar a porta? Porque ela precisava preparar o ambiente. Se ela não preparasse o ambiente, se ela não fechasse as portas, ela poderia ser influenciada pelos vizinhos ou pelas pessoas. Fico imaginando as pessoas dizendo: coitada da viúva, já perdeu o marido, agora ficou maluca, para que tantas vasilhas? Era preciso fechar a porta para criar o ambiente, para preparar o ambiente. E essa história, segundo as Escrituras, diz que à medida que ela pegava a vasilha, Deus ia mandando a provisão e ia enchendo. E ela falava para o filho: traz mais uma para a mãe. Ele trazia, e aquela vasilha enchendo de azeite, e o óleo ia enchendo, porque o ambiente estava preparado para receber. Deus estava preparado para derramar. Mas o interessante nessa história é que, de repente, acabou as vasilhas. E a Bíblia diz que o óleo também acaba. O óleo deixa de encher. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui muita gente não compreende e se frustra porque não consegue mais prosperar. Às vezes em áreas onde foi muito abençoado, às vezes em áreas que tem muita competência, e de repente a pessoa não está compreendendo: mas por que eu estou passando por esse processo? Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse caso aqui da Bíblia, o óleo não parou, ele apenas cessou. Por quê? Acabou as vasilhas. E as vasilhas aqui também podem representar o ambiente. Porque acabou o ambiente. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando, aquilo que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para falar com você. Ele não parou a promessa que Ele tem para ser cumprida na sua vida. Mas a palavra do Senhor hoje é: prepare o ambiente. Porque a fonte de Deus é inesgotável. Meus queridos irmãos, a nossa vida espiritual não tem limites. E deixa eu te dizer uma coisa. Assim como essa viúva que acabou a vasilha, eu entendo, pela fé, que se em algum momento você falar para Deus: Senhor, para mim essa medida basta, é suficiente, penso eu que Deus vai responder para você:
bom. Se essa medida é suficiente para você, para mim também. É aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa vida espiritual não há limites. Basta você preparar o ambiente. Deus está falando hoje, prepare o ambiente. Deus está esperando você preparar o ambiente para que Ele possa derramar o que Ele tem para você receber. Entenda isso. Saia daqui com essa convicção. Deus hoje está dizendo para algumas pessoas que quando você, meu amigo, meu irmão, estiver pronto, o céu também estará pronto para derramar. Quando o ambiente estiver pronto, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, de forma plena e irrevogável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É preciso preparar o ambiente. É preciso preparar o ambiente. Vamos ficar de pé. É preciso preparar o ambiente. Sempre é tempo de mudar. Deixa eu te dizer uma coisa. Prepare o ambiente. Eu não sei se o ambiente é financeiro. Deus precisa preparar você para te mandar os recursos. Deus precisa preparar você para mandar o dinheiro. Deus precisa te dar a formação para você chegar onde você quer. Você precisa se preparar. Você só vai poder aumentar o seu salário, ser promovido ou promovida, se você se preparar. Deus precisa preparar o ambiente, falando a nível financeiro. Se formos falar a nível relacional, de relações humanas, você precisa se preparar. Você precisa se preparar nas suas palavras, no seu agir, no seu comportamento, para que Deus possa te mandar alguém. Se você vive uma vida cheia de segurança, de opinião, não, eu não mudo, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, é a minha personalidade. Desculpe. Se você não mudar esse ambiente, Deus não vai poder mandar ninguém para entrar na sua história. Deixa eu te dizer uma coisa. A nível espiritual, Deus às vezes está requerendo de você algumas mudanças. Coisa simples. Coisa que você pode fazer no estado de Deus, da noite para o dia. Para que a sua chamada ministerial venha na sua vida. Sabe? Deus precisa preparar esse ambiente no seu coração, na sua mente, na sua fala, na sua boca. Sabe? Porque para Deus chegar a coisa grande, deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas vão estar avaliando isso. Você está entendendo? É preciso preparar o ambiente. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Nós compreendemos, Senhor, que nós precisamos preparar o ambiente. O Senhor vai começar por mim, este pastor aqui imperfeito, que precisa da sua graça, da sua presença. Senhor, me ajude. Se há algo em mim que precisa ser mudado, que o Senhor mostre. Senhor, porque eu preciso preparar o ambiente. Senhor, prepara o ambiente na vida dos meus irmãos. Prepara o ambiente de
Quem tomou posse dessa palavra hoje? Senhor, eu não sei em que área, qual a necessidade, mas nós te pedimos, nos ajude a preparar o ambiente. Nos ajude nas nossas fraquezas, na nossa falta de fé, na nossa incredulidade, nos nossos erros. Jesus, faça isso em nós, porque nós te pedimos. Ajude essa igreja a preparar o ambiente, que as pessoas se sintam bem aqui, que as pessoas sejam tocadas aqui. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Nós estamos daqui a alguns instantes saindo deste lugar, meu querido, minha querida. Agora é a hora de você orar por você, pela sua vida. Amanhã tem toda uma semana começando aí. E se calhar tem um mês, todo mês de outubro. E uma mudança de mês às vezes muda muita coisa. Muita coisa. Pode ser que na virada do mês você está iniciando um novo arrendamento, entrando numa nova casa. Pode ser que no início do mês você está formalizando um novo contrato. É início do mês. Por isso, ore por esse motivo, por essa sua necessidade. Fale com Ele, clame por Ele, busque por Ele. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa a nossa saída deste lugar. Abençoa a nossa semana. É o que nós te pedimos.